Vamos seguindo aqui agora e bora falar sobre Robert Arboleda, que foi reintegrado ao elenco do São Paulo, né? Temos aqui informação de bastidores sobre ele. Segundo Alexandre Vieira, Arboleda faz trabalho psicológico para retorno ao São Paulo. Além da preparação física, o zagueiro realiza um acompanhamento psicológico visando o seu retorno aos gramados. O staff do jogador entende que ele poderá ser alvo de vaias e cobranças da torcida após toda a polêmica envolvendo o seu afastamento. O objetivo é preparar o jogador para lidar emocionalmente com esse cenário e evitar que isso afete o seu rendimento dentro do campo. O trabalho também faz parte do tratamento iniciado após o atleta relatar ter enfrentado um quadro de depressão. Cara, assim, vamos lá. Essa questão dele ser cobrado, dele ser vaiado, assim, é bem provável que isso aconteça. Vamos ser sinceros aqui. É bem provável, né? Agora, o torcedor cobrar e vaiar, ele está no direito dele. O que o torcedor não pode fazer é invadir estádio, bater no jogador, quebrar o carro do jogador no CT, agredir. Isso aí não pode, evidentemente. Agora, cobrar e vaiar, direito total do torcedor. Ele tem direito de fazer isso. E isso é apenas uma consequência pelo que o Arboleda fez, cara. Assim, é claro que a gente nunca pode generalizar, mas eu creio que a grande parte da torcida do São Paulo, a maioria pelo menos, ou metade dela, sei lá, gosta do Arboleda, ou gostava, entendeu? Claro que tem gente que não gosta, né, que acha que ele é isso, aquilo, isso faz parte também, cada um tem sua opinião, mas a noção que eu sempre tive aqui, sempre teve mais torcedor que gosta do que não gosta do jogador. Eu sou um cara que sempre gostei muito dele. Agora, o cara, irmão, simplesmente meteu o louco, pegou as cores dele, num dia antes do jogo contra o Cruzeiro, pegou as cores dele, meteu o F pro São Paulo, pros jogadores, pra comissão técnica, pra torcida, e ficou um mês no Equador, e ao longo dos dias que ele estava no Equador, um dia vaza o vídeo dele no carro bebendo, cheio de gente, um dia ele tá na rua bebendo sem camisa com um monte de pessoa na rua, outro dia ele é flagrado em balada, então, tipo assim, cara, a imagem que ele deixou é a pior possível, tá? É a pior possível. Eu jamais vou chegar aqui e falar, não, que depressão, o cara tá de sacanagem. Às vezes pode ser verdade, quem sou eu para chegar aqui e falar, não, ele não tem depressão, não, isso é mentira. Quem sou eu para falar isso? Pode ser que tenha, né? Quem sou eu para julgar aqui alguma coisa? Agora, a imagem que ele passa é bem negativa, entendeu? E se ele realmente estiver passando por problema psicológico e de depressão, que tenha um acompanhamento aí, porque é algo muito sério, muito grave, entendeu? Mas não muda o fato de que, irmão, ele está colhendo o que ele plantou depois do que ele fez, entendeu? O Arboleda tem 30 e poucos anos já, ele tem já um histórico gigante de polêmicas, então ele sabe muito bem o que ele faz e o que ele deixa de fazer. Entendeu? Se ele realmente estiver com depressão, que tenha todo o apoio do mundo para ajudar ele a sair dessa situação. Porque é algo bem ruim e bem sério. Mas não muda o fato do que ele fez. Entendeu? E ele vai ter que arcar com as consequências. Entendeu, irmão? Cada um aí sabe o que faz e tem que arcar com as consequências das suas atitudes. Todo mundo tem que ter responsabilidade. Entendeu? Mas, enfim, já que ele foi reintegrado, que ele, né, quando for jogar, que consiga jogar bem. Né? Porque se ele jogar mal, é ruim para o São Paulo. Não concordo com a reintegração, acho que ele nem tinha que voltar a jogar pelo São Paulo, mas vai ser reintegrado. Então, se vai ser reintegrado, que consiga jogar bem, porque se ele jogar mal, é ruim para o São Paulo, né? E evidentemente que é isso que a gente não quer, né, cara? Que traga algo negativo para o São Paulo. Aí, beleza? Pra gente seguir aqui agora, bora falar sobre Arthur Chaves, zagueiro aí do Hoffenheim, que virou também uma novela, como quase todas as negociações viram novela no São Paulo. Parece que o negócio, rapaziada, está aí praticamente encerrado. Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo considera praticamente descartada a contratação do zagueiro Arthur Chaves, depois de ter 3 propostas de empréstimo recusadas pelo Hoffenheim da Alemanha. O clube recuou nas negociações pelo zagueiro, pois a equipe alemã exige uma compensação financeira para liberar o jogador. Desde a saída de Rui Costa, o Rafinha retomou as conversas com o Hoffenheim na última semana. O São Paulo buscou alternativas para viabilizar a negociação, mas voltou a esbarrar na postura dos alemães, que mantiveram a exigência de receber um valor no momento da negociação.
As tratativas vêm se arrastando há semanas. O São Paulo discutiu diferentes formatos de negócio com o Maurício Nassi, que é o representante aí do jogador, e chegou a cogitar a inclusão de uma opção de compra ao final do empréstimo. O Hoffenheim, porém, foi irredutível e insistiu em receber uma compensação financeira imediata. Desde sempre, quando a gente está comentando sobre essa negociação, a gente já sabe, né, que o Hoffenheim sempre bateu o pé por uma compensação financeira imediata. Isso aí a gente sabe desde a primeira proposta. São Paulo fez 3 no total, mas desde a primeira a gente sabe já que a postura do Hoffenheim era uma compensação financeira para poder liberar o jogador. Já até comentei que acho isso completamente plausível, normal, né? O jogador deles, eles querem ganhar dinheiro em cima do ativo deles e tá tudo certo, normal. Se São Paulo não tem essa grana, não consegue, que vai para outro. E simples, entendeu? Simples. Acho bem natural isso daí, né, cara? O São Paulo tá acostumado a ficar pegando jogador aí por empréstimo, gratuito, sem pagar nada, mas não é todo mundo que vai fazer isso. E o Hoffenheim não vai fazer isso. Então tá praticamente aí descartado a contratação aí do Arthur Chaves, né? Aí tem outra questão. Além da questão da compensação financeira, além disso, o Arthur Chaves recebeu uma consulta de um clube da Premier League, o que aumentou a concorrência pelo zagueiro. Tá bom? Ainda tem essa questão aí, tá? Além do São Paulo não conseguir chegar nos valores que o Hoffenheim quer, ainda tem a concorrência de um time da Premier League, né, que é a principal liga de futebol aí do mundo, o que evidentemente aumenta a concorrência e fica difícil, né, para o São Paulo aí disputar com o time da Premier League, seja ele qual for, né? Pode ser um time pequeno lá de baixo da Premier League, mas vai ter poder de investimento hoje maior que o São Paulo. Isso a gente não tem dúvida alguma disso daí, né, cara? Então é isso. Eu acho uma pena porque, pelo que eu escutei, né, de pessoas que conhecem o jogador, parecia ser uma aposta muito interessante. Ele não tem um salário gigantesco, não. Ele tem 25 anos de idade só e parecia ser uma aposta válida, né? Também pela idade aí, mas, sim, completamente improvável ele vir para o São Paulo agora, a não ser que aconteça uma reviravolta inesperada, coisa também que pode acontecer, acontece isso no mercado da bola aí, tá bom? E os 2 zagueiros que o São Paulo estava tentando aí, um deles é o Arthur Chaves e o outro é o Domingos Duarte, que são os 2 que o São Paulo estão com conversas em andamento, né? Então vamos ver agora se o São Paulo vai conseguir fechar com o Domingos ou não. Mesmo com o Arboleda sendo reintegrado, já comentamos também sobre essa situação, o São Paulo ainda vai buscar um zagueiro. Não é que, nossa, o Arboleda foi reintegrado, agora não vai buscar mais um zagueiro. Não. Mesmo com o Arboleda, o São Paulo quer mais um zagueiro. É a prioridade aí no mercado. Tá? E o Gé coloca aqui, ó. A prioridade do São Paulo segue sendo Domingos Duarte, enquanto o departamento de futebol também monitora outros nomes para a abertura da janela, que abre aí no dia 20 de julho, tá bom? Dia 20 de julho aí, né? Então é isso, cara. Eu, se fosse para escolher, né, por preferência, eu preferiria que o São Paulo apostasse, porque tanto o Domingos quanto o Arthur seriam apostas, né? Mas se fosse para apostar um dos dois, eu apostaria no Arthur Chaves aí, por conta da idade também, não tem um salário tão alto, então seria aí um zagueiro que eu gostaria que viesse, mas bem improvável aí, tá bom? Agora, pra gente falar sobre o outro zagueiro que o São Paulo tá conversando, que é o Domingos Duarte, que agora é o plano A, aí a prioridade, já que o Arthur tá bem difícil. Segundo o André Hernan, o São Paulo chegou aos valores pedidos pelo zagueiro Domingos Duarte. Agora, o São Paulo aguarda uma resposta do defensor nos próximos dias. O jogador vai se reunir com seu staff e familiares para considerar uma transferência para o futebol brasileiro. Eu acho engraçado isso aqui, né? O São Paulo chegou nos valores que ele quer, aí depois que chega nos valores, né, negocia, aí depois que chega nos valores que ele quer, depois ele vai ver, né, com o staff, com a família, se eles querem vir para o Brasil. Né? É algo curioso aí, né? Porque primeiro tinha que ser, não, a gente vai para o Brasil ou não vai para o Brasil? Então a gente toca para o Brasil, então a gente vai, agora vamos ver se a negociação vai para frente. Se for para frente, vai. Se não for, não vai. Mas não, né? Os caras negociam, chegam nos valores, depois vai ver aí, né, se ele quer vir para o Brasil ou não. Isso aqui é outra novela também que já encheu o saco aí, porque tem não sei quantos meses já essa negociação aí entre São Paulo e Domingos Duarte. Lembrando que o Domingos Duarte, São Paulo tentou contratar ele quando estava o Rui Costa ainda, né? Aí acabou que o negócio não foi para frente.
melou, deu ruim, Rui Costa foi demitido, depois o São Paulo voltou a conversar e a negociar aí com o Domingos Duarte, né? Inclusive, o próprio Domingos Duarte fez um post nas redes sociais ontem, né, se despedindo aí do Getafe, né, porque o contrato dele com o Getafe acaba agora no dia 30 de julho, que é hoje, né? Hoje é o último dia do mês, que é quando acaba o contrato dele. Ele fez um post lá se despedindo aí do Getafe, então ele está oficialmente livre aí no mercado para poder assinar com qualquer clube que ele quiser. Agora, vamos ver aí se vai ter um desfecho positivo ou não, porque, convenhamos, ninguém aguenta mais esse negócio de Domingos Duarte, novelinha bem chata, né? Vamos aguardar aí se vai para frente ou não, beleza? Bom, para a gente falar ainda sobre buscas no mercado aí, sobre reforço, né, cara, aí para o São Paulo, Alexander Vieira. Dorival Júnior não trata um camisa 10 como prioridade no mercado. Ao contrário do que se imaginava, o Dorival Júnior não considera a contratação de um meia de criação prioridade absoluta. Os pedidos do técnico são um ponta, um zagueiro e um volante. A função de criação deverá ser dividida por diferentes jogadores do elenco. Marcos Antônio terá mais liberdade para organizar o jogo. Luciano vai seguir atuando como segundo atacante articulador. Cauli é visto como uma opção partindo da esquerda para dentro. Pedro Ferreira segue sendo preparado para poder ganhar espaço. E o André Silva vem sendo treinado em uma função mais móvel, atuando atrás do atacante. Então, o São Paulo aí, o Dorival tem a prioridade aí, e os pedidos que ele fez foi ponta, zagueiro e volante. Né? O camisa 10, então, não é uma prioridade do Dorival. Né? O Dorival entende que o Marcos Antônio aí vai ser esse cara com mais liberdade para poder organizar o jogo. Tem o Luciano que vinha jogando assim com o Roger, e quando o Dorival chega, o Dorival mantém o Luciano como meia ali, entendeu? Coisa que sempre foi muito criticada, mas tem, então, o Luciano deve ser mantido nessa posição. E tem também o Cauli, que até agora não mostrou ao que veio. Inclusive, estou bem ansioso para ver como o Dorival vai utilizar o Cauli. Estou com expectativa boa e positiva de que o Cauli consiga render tudo que ele não rendeu até agora, dessa vez com o Dorival Júnior. Né? Sempre quando tem uma troca de técnico, aí é um jeito de jogar diferente. E sempre tem, né, cara? Tal jogador não consegue jogar bem com um técnico, mas consegue jogar bem com outro. Né? Porque são técnicos diferentes, com jeitos de jogar diferente. Então, eu confesso que estou um pouco ansioso para ver se o Dorival vai conseguir aí, fazer o Cauli jogar o que ele até agora não jogou, porque até aqui ele é uma decepção e não conseguiu jogar. Então, a gente tem um jogador para essa posição de meia que o Dorival tem que tentar recuperar ele, que é o Cauli, né? Além do próprio Luciano, Marcos Antônio, que vai ter um pouco mais de liberdade. O Marcos Antônio jogava assim com o Crespo, né? O Marcos Antônio era o cara ali que a gente jogava com Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio, com o Marcos Antônio sendo um meia, né? Sendo aquele terceiro cara do meu campo, saindo mais pro jogo para distribuir. Então, o Dorival, pelo que parece, quer utilizar o Marcos Antônio dessa maneira, o que eu acho positivo. Acho muito bom aí, né, rapaziada? Enfim,